Do Cristo apocalíptico ao Cristo cósmico. Muitos aguardam o fim do mundo, segundo os prognósticos e promessas que Jesus teria feito para um tempo futuro. Jesus teria dito que à época, muitos viriam em seu nome, enganando a outros tantos. Que seria um tempo quando se ouviria rumores de guerra. Que se levantariam nação contra nação, reino contra reino. Que haveria fome, pestes e terremotos em vários lugares. Que tudo isso seria o princípio das dores. Que muitos seriam escandalizados e se trairão uns aos outros e uns aos outros odiarão. E teria dito ainda que surgirão muitos falsos profetas, e que enganarão a muitos. Que será num tempo em que se multiplicarão as iniquidades e o amor de muitos se esfriará. Disse ainda que o evangelho seria pregado em todo o mundo e então viria o fim. Teria dito mais ainda que haveria grande aflição como nunca houvera. E por fim então viria o Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória. Com os anjos e trombetas e enfim levará os escolhidos. Muitos esperam esses acontecimentos então, o fim do mundo e o retorno de Jesus com todos esses eventos acontecendo. Porém, há quem diga que isso é um grande engano. Que nada disso acontecerá. Pois tais eventos já teriam acontecido. E dizem isso interpretando a partir de próprias palavras de Jesus. Pois quando Jesus foi perguntado por seus discípulos quando essas coisas aconteceriam, Jesus respondeu que não passaria esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Diz assim em Mateus 24:34. Ora, Jesus estava a falar daquela geração que viviam então. Desta forma, se pode interpretar que esses eventos já teriam passado, pois aquela geração já passou, e há muito tempo. Assim, quem espera a volta de Jesus e fim do mundo está enganado. Não atentam para essa fala de Jesus. Jesus estava afirmando que todos esses acontecimentos profetizados se cumpririam dentro da geração daqueles que o estavam ouvindo naquele momento. Está claro e evidente então. Não tem do que duvidar. E Jesus diz ainda, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Diz assim em Mateus 16:28, reforçando a ideia de que as promessas eram para aquele mesmo tempo, o tempo daquela geração. E diz mais ainda a seus discípulos, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É de fato, os discípulos de Jesus, após sua morte, saíram pregando o evangelho, levando a palavra do Cristo, e foram assim odiados, perseguidos e mortos. Desta forma, pode-se naturalmente interpretar que o Cristo está a prometer seu retorno para breve, ainda no tempo daquela geração. De onde vem então essa ideia de que Jesus ainda voltara? Se ele falou que todos os acontecimentos seriam naqueles tempos, nos tempos daquela geração, como teólogos que ainda defendem a volta de Cristo, mediante esta promessa, argumentam para afirmar ainda a crença na volta de Cristo. Quais versículos e capítulos usam para defender ainda que a promessa está ainda no ar? São questões profundas e complexas que envolvem interpretações diferentes das Escrituras e crenças teológicas diversas. Alguns teólogos que creem na volta de Cristo argumentam que, apesar de Jesus falar sobre os acontecimentos acontecerem naquela geração, também há passagens bíblicas que apontam para um retorno futuro de Cristo, como em Apocalipse. Porém, existem teólogos e estudiosos que interpretam o Apocalipse de João como uma obra que reflete os acontecimentos e desafios enfrentados pelos cristãos na época em que foi escrito, em vez de prever eventos futuros. Essa abordagem é conhecida como interpretação pretérita ou historicista do Apocalipse. Porém, ainda assim, há teólogos que afirmam que a promessa de Cristo pode ser entendida como um evento que se inicia naquela geração, mas que se estenderá ao longo da história até a sua segunda vinda. Como vemos, há diferentes interpretações e expectativas sobre o que de fato ocorrerá. Mas há ainda os que creem no Cristo cósmico. Para aqueles que têm uma crença no Cristo cósmico, o Cristo é visto como uma expressão universal e transcendental da divindade que está presente em toda a criação e em todas as coisas. Nessa perspectiva, o Cristo não é apenas uma figura histórica ou um ser humano, mas sim uma energia cósmica que permeia o
universo e que está conectada a todas as formas de vida. O Cristo cósmico é frequentemente associado à ideia de uma consciência divina ou energia divina que se manifesta em todas as coisas e que transcende as fronteiras tradicionais entre o divino e o humano. Ele é visto como uma fonte de amor, sabedoria e cura, que está disponível a todos, independentemente de sua origem ou crenças religiosas. Para aqueles que seguem essa crença, o Cristo cósmico representa a unidade e a interconexão de todas as coisas no universo, e é visto como um guia espiritual e uma fonte de inspiração e transformação. Ele é visto como uma presença divina que está sempre presente e disponível para aqueles que buscam uma conexão mais profunda com o divino e com o universo como um todo. Há ainda os que creem em Cristo como no Espiritismo, onde Cristo é representado como um espírito elevado que veio à Terra com a missão de propagar o amor e a mensagem de fraternidade. Os praticantes espíritas veem Jesus como mestre espiritual que ensinou sobre o perdão, a caridade e a bondade, sendo um exemplo a ser seguido em busca da evolução espiritual. Há quem acredita no Cristo de Cartas de Cristo, onde Cristo é representado por um Jesus que enfatiza a importância do autoconhecimento, do amor incondicional e da conexão com a divindade interior. Nesse contexto, Cristo é retratado como um ser de luz que guia e inspira aqueles que buscam a paz interior e a transformação espiritual. Há os que creem no Cristo do livro de Urântia, onde o Cristo é representado como uma personificação do amor divino, trazendo ensinamentos sobre a paternidade e a fraternidade espirituais, além de revelar aspectos da natureza divina e da missão espiritual da humanidade. Há ainda os que creem simplesmente no Cristo histórico, onde a representação de Jesus se baseia nos relatos bíblicos e históricos, destacando sua vida, milagres, ensinamentos e sacrifício na cruz como o Redentor da humanidade, sendo adorado e reverenciado por milhões de seguidores ao longo dos séculos. Há também quem creia no Cristo como um teísta agnóstico, para quem o universo, a natureza, a vida e o homem são produtos de uma inteligência superior, de um ser transcendente, que está por trás de toda a criação. Nesse sentido, é plausível considerar que Cristo também faz parte dessa criação, como uma figura especial que desempenha um papel de guia espiritual para a humanidade. Para muitos destes, o Cristo pode ser visto ainda como a encarnação desse mesmo ser superior, que veio ao mundo para transmitir as mensagens de esperança, amor e orientação espiritual. A ideia de que Cristo tenha sido um ser com a missão específica de trazer luz e verdade para a humanidade pode ressoar com aqueles que acreditam em sua importância como um símbolo de bondade e sabedoria. Mesmo para aqueles que não se identificam com uma religião específica, a figura de Cristo pode representar um farol de inspiração e orientação moral em meio às incertezas da vida. Assim, independentemente da visão religiosa ou filosófica de cada um, a figura de Cristo pode ser vista como um guia espiritual universal, que continua a iluminar os corações e mentes daqueles que buscam um caminho de compaixão, compreensão e plenitude. Sua mensagem de amor e verdade perdura através dos tempos, guiando almas em busca de paz e significado, independentemente de suas crenças ou tradições específicas. Vemos então que são muitas as possibilidades de se crer no Cristo, desde o Cristo apocalíptico, o que retornará em meio aos tantos temerosos eventos, ao Cristo cósmico, uma luz que se faz eterno guia espiritual das almas humanas. Em todas essas manifestações, a figura de Cristo é central e inspiradora, representando o amor, a compaixão e a sabedoria divina para orientar e elevar a humanidade. Visite nosso blog Vestígios da Luz. Até a próxima. Do Cristo apocalíptico ao Cristo cósmico.